Oi, tudo bem? Meu nome é Mauri, sou catequista da Paróquia São José de Tremembé. Estamos aqui devido à quarentena pela pandemia do Covid-19, fazendo um encontro de catequese da turma de Crisma por vídeo. E o tema de hoje é: na liturgia, celebramos Jesus Cristo. Então, para o encontro de hoje, nós vamos usar o livro da catequese, Crescer em Comunhão, e vamos usar a Bíblia, a palavra de Deus. Então, a palavra que nós vamos ler hoje está em Coríntios, primeira carta de Coríntios, capítulo 11, versículo 23 e 26. E aí nessa carta, capítulo 11, São Paulo está falando sobre a celebração da Eucaristia, celebração da ceia. E no 23 ele vai falar: eu recebi do Senhor o que vos transmiti, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, depois de ter dado graças, partiu e disse: isto é meu corpo, que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança, no meu sangue. Todas as vezes que beberdes, fazei-o em memória de mim. Assim, todas as vezes que comeis esse pão e bebeis esse cálice, lembrais a morte do Senhor até que venha. Então, nesse capítulo, São Paulo nos está falando da Eucaristia, mas olha que interessante. Esse capítulo, ele está puxando a orelha, porque algumas pessoas não estavam celebrando bem a Eucaristia, Eles não estavam indo bem na missa, E isso, nossa, mas será que hoje em dia a gente faz isso? Será que hoje em dia a gente vai na missa e não presta atenção ou falta na missa? E isso acontece muitas vezes porque a gente não entende a importância da celebração da Eucaristia. No nosso livro da catequese, vai falar assim: Jesus Cristo, Filho de Deus, feito homem, é o Salvador da humanidade. Essa salvação é celebrada, revivida e atualizada na liturgia. Então, olha que interessante. A liturgia é para a gente viver a salvação que Jesus nos deu. Quando Jesus morreu na cruz, ele pagou nossos pecados, e quando ele ressuscitou, ele abriu as portas do céu e venceu a morte, para que a gente tenha a vida eterna. Mas Jesus também, quando ele estava ali com os discípulos, o que ele fez? Ele fez diversos milagres para mostrar que ele era Deus. Por exemplo, ele caminhou sobre as águas, mostrou que ele era Senhor do seu corpo. Ele multiplicou o pão, mostrou que ele é o Senhor da natureza, Senhor do pão. Ele ensinou o que a gente deve fazer, Tanto que Jesus disse: eu não vim abolir a lei, mas eu vim torná-la perfeita. E Jesus instituiu a igreja. Ele chamou Pedro e falou: tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Depois ele manda São Paulo, para que São Paulo levasse para todos os povos a palavra de Deus, anunciasse a boa nova e levasse a sua igreja. A igreja que Jesus fundou com os apóstolos não ficou ali só em Jerusalém, ela foi levada a todo mundo. E nessa igreja que Jesus fundou sobre os apóstolos, sobre Pedro, que foi a pedra, ele deixou os sacramentos do batismo, primeira comunhão e crisma, confissão e unção dos enfermos, ordem e matrimônio. E para que servem os sacramentos? Eles são as formas de ação mais fortes de Deus na terra. Para quê? Para nos dar forças para chegar ao céu. Então, quando a gente é batizado, a gente se torna filho de Deus, está garantido o nosso lugar no céu. Quando a gente confessa, a gente se remide dos nossos pecados, a gente se arrepende, a gente cai, a gente levanta. E a Eucaristia é o pão que vira corpo de Cristo e o vinho que vira sangue de Cristo, para nos dar força espiritual para que nós cheguemos ao céu. Mas o que é liturgia? Para os cristãos, é a atualização da entrega de Cristo para a salvação da humanidade. Cristo entregou-se de uma vez por todas na cruz. Portanto, ela é o memorial de Cristo e da salvação, ou seja, torna presente, através da celebração,
o acontecimento definitivo do mistério pascal. Então, na Semana Santa, quando Jesus é crucificado e morre, ele paga os nossos pecados e ressuscita vencendo a morte. Na missa, a liturgia é a forma ritual de se celebrar a morte e ressurreição de Cristo. E através dessa celebração, a gente revive o sacrifício de Cristo. Então, toda vez que o padre ele pega a hóstia e faz a consagração, ele novamente, o Espírito Santo vem, nesse momento o Espírito Santo vem sobre o padre, e pela força do Espírito Santo, o padre se torna o representante de Cristo entre os homens, e o sacrifício de Jesus, ele acontece novamente. Novamente, aquele sacrifício de dar a vida por nós, acontece ali no altar. E aquele pão se torna corpo de Cristo, e quem comer dele terá a vida eterna. E aquele vinho se torna sangue de Cristo, que pagou os nossos pecados. Então, o que é a liturgia? É a forma de celebrar esse sacramento. Assim como o batismo, você precisa ter a água, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todos os sacramentos, eles têm uma fórmula para ter valor. Não é qualquer pessoa pegar um pão e rezar que ele vai se tornar corpo de Cristo. Então, a liturgia é a forma com que nós celebramos, a maneira que a gente celebra ali aquela oração da consagração, para que se torne corpo e sangue de Cristo, para que o sacramento tenha o seu valor. Assim, a liturgia é o encontro de Cristo com a sua igreja, povo de Deus. Esse encontro só é possível porque se realiza no Espírito Santo. É Ele que prepara os corações para Cristo e sua palavra, e que faz acontecer a comunhão entre nós e o Salvador. Então, como eu falei, né, o sacramento é para nos unir a Jesus, para que a gente consiga ir para o céu. Que quando Jesus paga o nosso pecado na cruz e ressuscita, ele abre as portas do céu. Então, o nosso lugar no céu já está garantido. O meu, o seu, de todos nós. Mas nós temos que chegar até esse lugar. É como comprar um ingresso para o cinema, ou para um jogo, ou alguma coisa. Você comprou o ingresso, então aquele lugar é seu. Se no dia na hora que começar o filme, você não estiver lá, seu lugar vai estar e vai ficar vazio. Mas seu lugar está lá. Né? Então eu estou no shopping, comprei o ingresso para o cinema para 7 horas. Meu lugar está lá, número 22. Aí eu fiquei andando para o shopping, perdi a hora. O filme começou e eu perdi o filme. O meu lugar ficou lá. Né? Não foi passado para outra pessoa, ele ficou lá vazio. Porque aquele lugar estava comprado pelo meu ingresso. Mas eu me distraí e acabei perdendo o meu lugar. E assim é a nossa salvação. A nossa salvação está comprada pelo sangue de Cristo. Mas eu, se me afastar de Cristo, tiver um caminho afastado de Deus, for desleixado, me esquecer das coisas de Deus, for um pecador, eu perco esse lugar no céu. O lugar vai existir, mas eu deixei de ir. Vocês conseguem entender isso? Jesus já nos salvou. Mas eu tenho que fazer minha parte para chegar no céu. E os sacramentos, né? Jesus ele é tão maravilhoso que além de nos salvar, ele nos deixa os sacramentos para nos ajudar a chegar. Seria como se fosse, né? Se eu falo para o seu pai, pai, eu quero ir no shopping assistir um filme. Aí seu pai vai lá, entra na internet, compra o ingresso antecipado. No dia ele pega, leva você, compra a pipoca e coloca você lá na porta para você entrar e não perder o filme. E Jesus fez isso. Além de ele ter feito todos os milagres, toda a sua vida pública, feito a igreja em cima de Pedro e dos apóstolos, no Pentecostes mandou o Espírito Santo, deixou os sacramentos. Para quê? Para que a gente chegue no céu. Já não bastava ele dar a vida, né? Ele ainda nos deixa a igreja e os sacramentos. Então, quando a gente vai à missa, a gente não vai para cumprir um preceito, por obrigação. A gente vai lá para fazer a memória, viver Jesus, o sacrifício de Jesus, a salvação de Jesus. E quando a gente comunga na missa da Eucaristia, nós estamos recebendo a salvação.
E quando a gente comunga na missa da palavra, a gente está recebendo a salvação de Deus, porque nós vamos falar num outro encontro sobre a missa passo a passo. Mas a missa ela é a celebração, é a liturgia eucarística e a liturgia da palavra. Na liturgia da palavra, nós comungamos a palavra de Deus, da Bíblia, e na liturgia eucarística nós comungamos o corpo e sangue de Cristo. Então a liturgia ela serve para isso, para que a gente possa celebrar o sacramento da Eucaristia, que nos dá força espiritual para chegar ao céu. E aí os catequizandos, né, vão ter na apostila deles, na página 67, todas as atividades para fazer em casa. E para a gente encerrar esse encontro, né, encerrar esse vídeo, então a gente recapitula isso. Jesus veio e morreu na cruz para nos salvar. Mas, como se isso já não bastasse, já não fosse grandiosíssimo demais, nos seus 3 anos de vida pública, ele fez milagres para ele mostrar que ele era o Filho de Deus. Por exemplo, né, o professor Felipe Aquino citou uma explicação que ele deu, que eu achei muito interessante. Jesus, ele caminha sobre as águas. E aí, ele fez um milagre, né? Ele andou sobre as águas. Então, ele mostrou que ele é senhor do corpo dele. Aí, Jesus faz o milagre de multiplicar o pão. Né? Ele tinha 5 pãezinhos lá na cesta e ele multiplica para uma multidão. Então, ele mostrou que ele é senhor do pão. Então, quando Jesus diz que ao consagrar o pão, ele se torna o corpo de Cristo, ele já provou, através dos seus milagres, que ele pode fazer isso. Porque ele é senhor do corpo dele, ele caminhou sobre as águas, ele ressuscitou, e ele é senhor do pão, porque ele é Deus, ele pode criar. O único que cria do nada é Deus. Então nós não vemos fisicamente o pão virar carne, mas espiritualmente o pão se torna o corpo de Cristo. E na liturgia, nós celebramos isso. A cada missa, naquele momento se renova, acontece naquele momento que o Padre está consagrando, está acontecendo o milagre de Jesus dar a vida por nós e ressuscitar. Por isso que a missa é no domingo, né? O dia do Senhor, que é o dia que o Senhor ressuscitou. Então, quando nós vamos à missa, a liturgia é para que se faça presente ali o sacramento do corpo e sangue de Cristo, que nos dá a vida eterna, que nos dá força e alimento para a alma, para a gente chegar no céu. Então, o convite que a gente faz a partir desse encontro é que quem não vai frequentemente à missa, vá todos os domingos, não perca a missa. Quem não estiver comungando, que regularize, se confesse, veja certinho o que precisa fazer para começar a comungar. E quem já faz tudo isso, que ao ir à missa, preste atenção na liturgia, a cada oração, a cada gesto, a cada parte do rito da missa, na função de rezar para receber esse sacramento, para comungar da palavra e do corpo de Cristo, para que a gente tenha a salvação. Que Jesus, além de dar a vida por nós, ele nos deixa o sacramento, né? Como eu dei o exemplo, né, do pai que, além de comprar um ingresso, ainda leva o filho até a porta do cinema para o filho não perder o filme e para nós não perdermos a salvação de tanto que Jesus nos ama. Então, por amor a Jesus, para que a gente encontre a paz interior, a felicidade plena e a salvação, vamos participar bem da missa de domingo, viver bem a liturgia, viver bem a celebração e comungar da palavra e do corpo de Cristo, para que juntos sejamos o corpo de Cristo aqui na terra e alcancemos a vida eterna. Amém? Agradeço a presença de vocês, a atenção e paciência. Até o próximo encontro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.